suave. Salve, salve. É com muita alegria que eu venho conversar com vocês sobre as peças cíveis do MP e sempre preocupado porque não existe uma tradição de cair peças cíveis no concurso do MP. E quando cai, em princípio, tem a ver com processo coletivo, que do mesmo jeito que na década de 70, 80, falava-se que o júri é a principal vitrine no Ministério Público, o principal produto de trabalho do Ministério Público, hoje o processo coletivo na área civil também é o principal produto do Ministério Público, até pela importância que tem em termos sociais. A gente vai estar elaborando algumas peças, mas sempre antes revendo algumas ideias básicas para que você não erre a peça. A ideia não é dar uma aula teórica, mas sem lembrar alguns pontos, né, fundamentais, eu acho que nem se começa uma peça. Por isso a gente sempre vai estar abordando um pouco de questões legais, doutrina e jurisprudência para não ter erro. No mais, meu nome é Eduardo Francisco, nosso contato é pelo Twitter, @prof.eduardomp, né? E qualquer dúvida que você tiver, manda, a gente responde. Às vezes não no mesmo dia, mas na primeira oportunidade, tá certo? Fora isso, não precisa ficar prestando atenção no Twitter, porque eu não falo nada que não seja direito processual civil ou concurso, tá bom? Até porque não tenho tempo e não gosto muito desse negócio de rede social. Muito bem. O que a gente mais precisa pensar em termos de MP? E eu já vou falar dessa aula focado no novo CPC, tá? Que não mudou, escute o que eu vou dizer, não mudou quase nada em relação ao Ministério Público no processo civil. Apenas aperfeiçoou e trouxe com clareza algumas regras que a doutrina ficava interpretando, tá bom? Então vem cá, olha só. Quando a gente pensa no MP, no processo civil individual, a gente sabe que de duas uma. Ou ele é parte na ação, ou ele é parte na ação, e aí eu estou pensando do MP em regra como autor, e excepcionalmente como réu. Eu sempre achei que o MP não poderia ser réu, mas na prática ele vem sendo réu em algumas situações muito peculiares, né? O MP, por exemplo, ele pode ser réu numa ação rescisória, ele pode ser réu nos embargos à execução, quando ele que está executando. Então, apesar de eu ter um pouco de resistência a essa ideia, porque eu penso que o MP é só um órgão e o Estado é que tem personalidade jurídica e deveria ser réu, porque o MP está autorizado a ser autor, mas não tem regra falando que ele pode ser réu. O fato é que existem ações em que o MP está se tornando réu e essas ações estão sendo processadas, como é o caso da rescisória e os embargos à execução. Você está pensando assim, por que embargos à execução? Porque a gente firma o compromisso de ajustamento de conduta. O sujeito não cumpre numa boa, a gente é obrigado a executar. É título extrajudicial. E aí o executado se defende via embargos. Nos embargos, réu é o exequente, não tem outro jeito. Quem é o exequente? O MP. Então, tem situações que realmente é inevitável o MP assumir a posição de réu. Tá. Além disso, ele também atua, todo mundo sabe, como fiscal da lei. E aí, como fiscal da lei, no novo CPC, a gente tem os artigos 176 a 181, trazendo o regramento dessa intervenção. E a gente sempre falou que o MP é fiscal da lei, mas agora o novo CPC fala que ele é fiscal da ordem jurídica, que é do jeito que está na Constituição praticamente, é uma ideia em sintonia com a Constituição, né? Ele abrangeu, não é só fiscal da lei, é fiscal da ordem jurídica, né? E o que acontece? Quando ele atua como fiscal da lei, a gente tem algumas peculiaridades que precisam ser lembradas. A primeira peculiaridade do MP fiscal da lei é que ele sempre se manifesta
depois das partes. Ele sempre se manifesta depois das partes. Esse depois das partes precisa ser interpretado assim. Geralmente, após a contestação, ou após a réplica. Se for caso de réplica, primeiro o autor oferece réplica, depois vista o MP para aparecer, tá bom? Acontece que, e eu sou simpático a essa ideia, acontece que, se houver pedido de liminar, é comum ser aberta a vista para o MP antes da citação. É comum ser aberta a vista para o MP antes da citação. A única coisa que eu quero provocar uma reflexão é o seguinte. Olha aqui. Eu não acho certo, já tive algumas situações de um confronto técnico com alguns juízes. Eu não acho certo o processo entrar e o cartório abrir vista para o MP sem nenhum motivo. Porque retarda o processo e não é o momento do MP se manifestar. Eles fazem isso porque, em vez do juiz conferir a inicial, quem acaba conferindo é o MP. Quando é meu, eu não confiro, eu apenas escrevo aqui por engano, aguardo a oportunidade correta para manifestação. Acontece que, quando há pedido de liminar, né, a gente já está postulando ao juiz um provimento jurisdicional acerca de algo que tem a ver com mérito, ou garanta o mérito, ou antecipe o mérito em parte. E se é assim, eu acho que o MP tem que se manifestar antes da citação. Outra coisa, presta atenção, está escrito na lei que o MP se manifesta depois das partes. Acontece que você sabe que no novo CPC, a sistemática vai ser assim. O autor propõe a ação, o réu é citado para audiência do 334, que é de mediação ou conciliação, pode se desdobrar em mais de uma audiência, desde que dentro de 2 meses, e depois começa o prazo de resposta. Qual é a vontade da lei? É não trazer a contestação para acirrar os ânimos antes de conversar e tentar resolver numa boa. Razoável. A questão é, nesse contexto, e o MP? Por favor, não se esqueça, a gente sempre se manifesta após as partes. Se sair um acordo na audiência de mediação ou conciliação, ou uma proposta de acordo, de duas uma. Ou o promotor vai estar acompanhando a sessão, ou formulada vamos dizer assim, a minuta do acordo, passa no gabinete do promotor, o promotor se manifesta, depois vai para o juiz homologa. Não terá havido contestação nem réplica, por isso o destaque. Bem razoável, só tem um último problema. Vocês sabem que a ideia da lei não é incompatível com um sistema de otimização da mediação e conciliação. Eu acredito muito que alguns juízes farão o que já tem acontecido. Formarão conciliadores ou mediadores, tudo de acordo com as regrinhas, e terão um grupo de mediador e conciliador. Se acontecer isso e houver mediação ou conciliação, mais de uma simultaneamente, né, no juizado isso já acontece. Nesse caso, claro que não dá para o promotor acompanhar todas na audiência. O que vai acontecer? Vai rolando a conversa, chegou num ponto comum, leva para o MP dar uma olhada se está preservado os interesses que cabe a ele tutelar, e ele se manifesta e vai para o juiz. Tudo bem? Então, por favor, após as partes, estamos pensando num processo que percorre as etapas comuns, e não aquele que deu acordo na primeira tentativa. Tá? Segunda característica ou peculiaridade dessa intervenção do MP fiscal da lei é que ele é intimado pessoalmente. Tá? Não faz mal se é por meio eletrônico, se é por oficial de justiça, o que é. O fato é que ele é intimado pessoalmente. E aí a lei deu uma enxugadinha, não no conteúdo, mas na redação. Quais são os poderes ou deveres do MP nessa intervenção como fiscal da lei? Primeiro, ele participa das audiências,
eu vou virar aqui ó, a folha para a gente. Então a gente está na chave, letra C. Eu chamei de poderes, mas não é equivocado ver como deveres também. Ele participa da audiência, das audiências, pode produzir provas, e requerer medidas. Além disso, está expresso na lei o que todo mundo já sabia e estava em súmula, pode recorrer. Tá? Pode recorrer. Tinha 2 súmulas do STJ, ninguém questionava isso, mas agora ficou expresso na lei, melhor assim. Agora, letra D. Manifestações. Olha aqui, no curso do processo, geralmente o MP se manifesta por cotas. Tá? As cotas são requerimentos simples, que parecem como se fossem despachos do juiz, que dizem respeito à condução do processo até chegar no momento do parecer. Então, no curso do processo, o MP se manifesta por meio de cotas, que pode ser, inclusive, manuscritas ou digitadas, datilografadas, etc. e tal. Ou, e também antes da sentença, a gente tem o parecer de primeiro grau. Não vou nem pôr primeiro grau, que depois vou usar essa expressão. Deixa assim, o parecer. O parecer. Tá. E, finalmente, apesar de estar ali, eu quero destacar que o MP pode recorrer. Bom, nesse contexto, me parece importante falar com vocês um pouquinho sobre parecer do MP e também podemos falar sobre recurso do MP. Então, olha só. Primeira coisa, vamos lá, vamos começar a falar um pouco de prática. O parecer. Vocês já tiveram aula de sentença? Com quem? Alberto. Então, olha aqui. Lembra do seguinte, o parecer tem estrutura igual à da sentença. O parecer tem estrutura igual à da sentença. Eu falo isso muito à vontade, porque eu fui estagiário da magistratura a vida inteira. A vida inteira não, nos 2 últimos anos da faculdade. Antes eu fui estagiário do escritório de advocacia. E o que acontece? Quando eu me vi na segunda fase do MP, eu nunca tinha feito nem denúncia, nem alegações finais, nem parecer. E o que eu fiz na prática? Lembrei como era a sentença e fiz o resto. Quem sabe fazer sentença sabe fazer tudo, me desculpe a sinceridade. Porque a sentença é produto da análise do pedido, então você tem que saber pedir também. A sentença tem a mesma estrutura do parecer, que imita a sentença, só que é opinativo. Né? As alegações finais pedem aquilo que você vai dar na sentença. Então, quem tem uma estrutura de sentença, estou falando isso para aproveitar tudo que o Alberto já falou para vocês, tem facilidade de fazer parecer. Olha aqui. Qual é a estrutura do parecer? O parecer tem que ter um relatório. Não precisa colocar do relatório. Eu acho até feio sentença que vem assim, do relatório. Aí vem o relatório embaixo. Daphne, que isso? Parece coisa de retardado, né? Mas tem que ter um relatório. Tem que ter um relatório. Um relatório, presta atenção, que tenha o resumo do processo. Aí você vai falar assim, Eduardo, a gente está fazendo peça prática de concurso. Eu sei, parceirinho. O resumo do processo nada mais é do que o problema proposto. O que eu vou pedir para você? Basta parafrasear o problema proposto. Né? Se você lê o problema, entende, e sem repetir integralmente, você vai parafraseando o problema como sendo o resumo. Acontece o seguinte, tem que destacar os principais atos.
Então sempre tem que dizer contestação às folhas tal, preliminarmente alegando isso, no mérito alegando aquilo, né? Houve réplica às folhas tal, audiência de instrução, tal. Bom, só tem um detalhe. Além do resumo do processo, e é isso que faz a diferença entre, né, quem se treinou e quem chegou lá na raça, você vai fazer o resumo do processo ou parafrasear o problema proposto, destacando os principais atos do processo narrado, e você tem que fazer um encerramento. Esse encerramento é meio clichêzão. Você pode encerrar mais ou menos assim. Em seguida, os autos vieram para aparecer. Isso é só para mostrar que você é do ramo. Ó, houve réplica, foram produzidas as provas, em debates, tal. Ou não houve debates, foram convertidos em memoriais, apresentados as folhas tal. Em seguida, os autos vieram para aparecer. Acabou. Aí o que acontece? Eu gosto, a maioria dos promotores não fazem. Eu gosto e sempre sugiro, se cair uma peça prática dessa, que eu acho pouco provável, mas se cair, que você faça a passagem do relatório para a fundamentação, imitando o que os juízes fazem. Eu faço isso. Você pode pôr assim, ó, vieram para aparecer. Pronto. É o relatório, ponto. O parecer. Ponto. Se fosse sentença, você teria dito, é o breve relatório, decido. Só que você não é juiz, você é promotor. Você é procurador do trabalho, você é, enfim, né? Procurador federal. Você vai colocar, é o relatório, pum, o parecer. Aí vem a fundamentação. Igualzinho a sentença. Segunda parte, fundamentação. Fundamentação. Por favor, como você tem no máximo 90 linhas para fazer isso, em regra, lembra que a fundamentação é você enfrentar os fatos indicando as regras legais e eventualmente jurisprudenciais do caso. Veja, o segredo aqui é lembrar que você tem que fazer algo resumido. Então, é só você ir direto ao ponto. Olha, né, realmente são devidos alimentos por parte dos genitores aos filhos, conforme artigo tal. Os alimentos se baseiam no binômio necessidade e possibilidade. E aí, você já vem, no caso dos autos, a prova revela a necessidade, também é indicada a possibilidade, acabou, porque você não vai ter muito mais espaço que isso. Bom, aí, finalmente, vem o dispositivo. Ó, lembra que numa peça, o que você vai conseguir argumentar de doutrina, de tudo que você estudou sobre aquele assunto, não vai passar de umas 4 ou 5 linhas. Porque depois você vai ter que mostrar os dispositivos legais, e se houver súmula, alguma coisa firme na jurisprudência que você lembre, você vai usar mais algumas linhas para mostrar isso. Praticamente acabou, terminou o teu espaço. Se você perceber que tem espaço e tiver mais informações, coloque. Mas aprenda a ser conciso, porque a tendência é você se empolgar com tudo que você já estudou e acabar não ficando claro o teu raciocínio. Então enxuga o raciocínio e vê se vai sobrar espaço. A gente já vai falar sobre isso. Depois você escreve. O dispositivo do parecer, semelhante ao da sentença, ele tem alguns clichês, ele tem algumas expressões clássicas. Então, é igualzinho à sentença, ou é isto posto, ou é diante do exposto, tá bom? É praxe. Eu não gosto, porque eu acho que tudo que realmente é muito importante você já mencionou aí, mas é praxe colocar esse isto posto, vírgula, diante do exposto, vírgula, e considerando tudo o mais que dos autos consta, e eu não uso na prática essa expressão.
Porque o que tem dos autos importante eu mencionei, o resto não precisa nem olhar. Eu penso assim. Então, isto posto, agora, você prefere diante do exposto, ou assim sendo, que ninguém usa, fique à vontade, mas normalmente é isto posto ou diante do exposto. Considerando que dos autos consta, é praxe, não penso que é obrigatório, só estou compartilhando com você. Aí vem o detalhe, seja no isto posto o parecer, ou aqui, considerando que os autos constam, o parecer do Ministério Público, você nunca vai abreviar, e veja como é simples, o parecer do Ministério Público é pela procedência da ação para, você tem que dizer procedência da ação para condenar o réu a pagar alimentos mensais no valor de X, para reconhecer a paternidade do réu em relação ao autor, tudo bem? E condenar em alimentos no valor de X. Então, parecer pela procedência da ação para. Ou então, o parecer é no sentido de que, e vamos embora. Você tem que ser claro no seu parecer, você tem que ser como o juiz seria no dispositivo da sentença. Acontece o seguinte, cuidado, né? Eu vou estar disponibilizando para vocês modelos que são, desculpa a expressão, reais de processos que andaram mesmo, e também modelos que a gente dá uma burilada, que tinha uma estrutura real, mas a gente acabou corrigindo algumas coisas. Percebam o seguinte, eu não acho correto dizer que, isto posto, o MP opina pela procedência da ação. Porque quem dá opinião é sua tia, é sua vizinha, não é o MP. O MP não dá opinião, ele dá parecer. É uma peça jurídica, né? Eu falo isso porque até o Procurador-Geral de Justiça às vezes vai dar algum parecer sem querer põe lá, opino. Eu acho que o promotor não tem que opinar. Sinceramente, acho que não tem que opinar. Por isso que eu falo, o parecer do Ministério Público e vamos embora. Tá bom? Só um detalhe. Vamos para a caneta. Deixa eu só abrir uma água aqui. Olha, o detalhe é o seguinte. Faça uma observação. Em regra, o parecer será de mérito, nos moldes em que se pretende a sentença. Em regra, o parecer será de mérito, nos moldes em que se pretende a sentença. Mas, se houver motivo, o parecer pode ser pela extinção sem mérito. Mas ainda assim também se fala a respeito do mérito. Mesmo estando convencidíssimo da extinção, por cautela você vai falar sobre o mérito. Eu fiquei com muita vontade de falar que em homenagem ao princípio da eventualidade, mas na verdade geraria confusão. Escuta, se você der parecer pela extinção e o juiz entender que você errou e você não falou pelo mérito, sabe o que vai acontecer? O juiz vai julgar e você não vai ter oportunidade de falar sobre o mérito. Ou seja, você foi um fiscal da ordem jurídica, abre aspas, pela metade, né? E aí o juiz não está errado, que ele te deu a oportunidade de manifestar, você manifestou, está pronto o processo. O que você falou é o de menos, numa boa. Tá bom? Então, como é que fica isto? Fica assim, ó. Vamos lá. Isto posto. O parecer do MP
é pela extinção do feito sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva. E, no mérito, pela... E aí você conclui. Se, caso você esteja equivocado no tocante à sua ilegitimidade, você acha que é procedente ou improcedente. A única coisa é o seguinte, pode pôr mais uma observação. Nesse caso, a questão processual deve ser ventilada em preliminar. Não é uma contestação, mas você já coloca preliminarmente a ilegitimidade passiva do mérito, e aí se arremata. Isto posto, o parecer é pela extinção sem resolução do mérito, por conta da ilegitimidade mencionada, ou, caso superada a preliminar, julgar procedente ou improcedente. Tá bom? Até aí tudo bem. Isso é parecer no processo antes da sentença. Percebeu? Tá. Acontece que existe também, olha aqui, o parecer... Ah, só um detalhe. Desculpa. Então, eu quero só finalizar com você o seguinte. Como é a estrutura do parecer? Vem cá. A primeira coisa da estrutura do parecer é o endereçamento. Primeira coisa da estrutura do parecer é o endereçamento. Você vai endereçar o parecer, é praxe endereçar o parecer ao juiz. Então, o que acontece? Você vai usar a expressão meritíssimo juiz. Se quiser excelentíssimo juiz, pode, mas a praxe é meritíssimo juiz. Segundo, aí vem os requisitos do parecer, que é relatório, fundamentação e dispositivo. A única coisa é que, antes mesmo do endereçamento, você sempre identifica o processo. Tá bom? Então, vem cá. Vamos fazer uma cola de um parecer. Tá aqui, né? Você já vem aqui em cima e coloca processo, número... Se o problema não deu, só deixa assim. Aí tem a vara? Não, não tem. X, vara da família, da comarca, da capital. Beleza, identificou. É só para isso não parar em processo errado. Aí você dá um espacinho, vai fazer o endereçamento, né? Meritíssimo juiz. Aí você já começa o relatório, sem dizer que é o relatório, mas todo mundo percebe com a primeira palavra, porque geralmente você começa assim, trata-se ou cuida-se de ação. Aí você vai, tal, proposta por fulano em face de Beltrano, objetivando isso. Aí você vai colocar o réu contestou, ou foi citado e deixou decorrer em branco o prazo, não importa. Aí você vai colocar, depois das provas, é o relatório. O parecer. Aí aqui, negou, é tudo o que você sabe. Por que eu estou falando? Porque é isso aqui que vai ser avaliado. Acertou a peça, vai ver como é que você escreve e vai ver se você tem café no bule aqui, ó, na fundamentação.
Tudo bem? E aí, logo depois da fundamentação, eu gosto de terminar a fundamentação com um fechamento. Antes do isto posto, faz um fechamento. Como que é esse fechamento? É aquela coisa que já caminha para a conclusão, né? É aquele momento em que você pode dizer, por exemplo, assim é forçoso concluir. Ou desse modo. É inegável. Ou simplesmente, dessa forma, conclui-se. Tá? Para quê? Para você fechar toda a fundamentação. Você foi enfrentando questões por questões, ponto por ponto, artigo, súmula, papapá, e aí você faz o fechamento. Dessa forma, conclui-se. Pá, depois disso é que vem o dispositivo. Com isto posto. Aí você sabe, é só data e assinatura. Local, data e assinatura. Fechou. Tá, eu tenho um pouco mais para falar sobre o parecer, só um complementozinho. Mas eu já quero... Deu para anotar numa boa, gente? Você está forçando os olhos porque a letra está pequena? Ah, tá, não tem problema. Tá bom, não tem problema. Tranquilinho? Então vem cá. Me permita agora realmente, ó, dica prática. O que eu vou falar aqui vale para dissertação, é só você fazer uma adaptaçãozinha. A primeira coisa é o seguinte, ó. Ler o problema. No mínimo 3 vezes. Grava isso. Você vai ter que ler a situação problema, você vai ter que ler, né, a historinha, que geralmente não é curta, é meia folha ou quase uma folha, 3 vezes. Por que 3 vezes no mínimo? Porque a primeira vez é só para você saber do que se trata. Então você não está prestando atenção em detalhes porque você nem sabe do que se trata. Ah, já sei, putz, é uma ação popular que eu vou dar parecer. Tá, já sei, a questão de ilegalidade da contratação sem concurso. Tá bom? O que acontece? Então você lê a primeira vez. Na segunda você já lê marcando aquilo que você acha importante. E na terceira você vai ler, sabendo o que é importante, conferindo se realmente é importante, ou tem alguma informação ali que é só para criar uma situação de pegadinha. Porque às vezes os caras põem um monte de prazo e você faz a conta, não tem prescrição, não tem nada, aquele prazo acaba sendo irrelevante. Mas se tem um monte de data, peraí, o intervalo entre datas muda alguma coisa? Tem alguma questão aí que, por trás disso? Não tem. Então, joia. Tinha data, costuma ser importante, mas nesse caso não é. Segunda coisa que você vai fazer, ó, 2. Identificar a peça. O que é para eu fazer? Uma inicial, um parecer, um recurso, contra razões? Que peça que é? Identificar a peça. Identificou a peça? Ótimo. Confere no problema. Confere. Porque, veja só, às vezes o problema só fala adote a medida cabível, né? Veja, perceba assim, já houve sentença? Houve. Já transitou? Não. Já tem recurso e contra-razões? É parecer. Não tem recurso? É para você recorrer. Se transitou? Opa, vamos analisar. Tem motivo para rescisória? O que é isso daqui? Tá bom? Aí, 3. Identificar as teses. Pode ser que tenha uma só, pode ser que tenha mais de uma. Identifica o que ele quer que você mostre conhecimento. É o princípio do concurso? É o princípio da licitação? Né?
É o conhecimento de que a pessoa de direito público é citada e pode escolher entre o polo ativo e o polo passivo. O que ele está querendo nisto? Joia. Identificou as teses. Beleza. Aí vem 4. Você vai fazer um esquema da peça. Nessa altura do campeonato, você já sabe se tem 90 linhas, 60 linhas, você já sacou a prova, está lá o papel na tua mão. Você vai fazer o esquema da peça. No esquema da peça, você começa primeiro. Dados do processo. Tem dados do processo? Não, não tem. Então só vou pôr processo, número, vou deixar em branco, vara X. Segundo. A preliminar. Terceiro, mérito. Só que aí você vai ir conclusão. Conclusão é o dispositivo. Vem cá. Isso serve para qualquer coisa. Primeiro, a preliminar? Sim. Quais? Já lista aqui. Mérito. Tem 3 questões de mérito. Né? A questão do concurso, a questão do dano e, sei lá eu, a questão da tutela inibitória em relação à repetição da conduta. Tá bom. Aí você, o que você vai falar sobre o concurso? O que você vai falar sobre o dano? O que você vai falar sobre a tutela inibitória? Beleza. Quais as conclusões? Porque isso vai refletir no dispositivo. E aí você vai dizer, ó, o dispositivo é pela extinção sem mérito, pela procedência. Procedência para, já abre a chave aqui. Isto, aquilo e aquilo outro. Deu para entender? Por que você vai fazer assim? Porque já deu para você sentir o tamanho da peça. Sentiu o tamanho da peça, ó, não tem preliminar. Opa, sobrou linha para mim. No mérito são 2 pontos só. Joia. O que você sabe sobre o primeiro ponto? Ó, eu lembro que isso é tratado nos artigos tais e tais do Código Civil. Eu lembro que a súmula tal e a súmula tal do STJ dizem isso e aquilo. Né? Lembro também que, excepcionalmente, tem uma situação, tal, tá bom. Então você coloca aqui, artigos da lei, tal, súmulas, tal, conclusão, pá, exceção. Beleza. Porque daí você começa a escrever. Qual é a minha ideia? Minha ideia é você entender tudo o que você vai falar antes de escrever, pensar, para depois começar. Para não acontecer como já aconteceu, inclusive comigo em dissertação. Você vai, descobre que tem que concluir, mas não está nem na metade, falta pouca linha, começa a diminuir a letra, aquele regaço que é praxe. Tudo bem? Então faça esse esquema. E outra coisa, confie no que eu vou dizer. Toda vez que você for começar a sua peça, você não vai fazer rascunho, você vai fazer só esquema, porque o rascunho toma muito tempo. Quando você for fazer a peça, sempre pensa o parágrafo inteiro. Né? Então você pensou, trata-se de ação de alimentos proposta por fulano, menor impúber, em face de seu genitor Beltrano, na qual postula a fixação de pensão no valor de tanto, certo? O réu contestou... Você pensa essa frase antes e pensa o seguinte, tudo que é importante está nela? Tá. Dá para tirar alguma palavra que não muda nada? Tira. Né? Por quê? Porque você vai estar organizando, deixando um texto mais objetivo e sobrando espaço para você poder mostrar tudo que você sabe. Qual é o problema? A gente tem mania de começar a escrever enquanto está pensando. Fica uma porcaria o texto. Isso no computador, então, é uma tentação, né? Você está lá, você vai pensando e vai escrevendo. Aí, se você parar para voltar para ler, você fala, não dá para ler, não dá para entender. Aí você muda toda a redação. Na caneta, dá para entender o que você está escrevendo? Pode até dar, mas você vai se atrapalhar, vai ficar pouco claro e vai faltar espaço. Deu para entender? Confia em mim. Isso para dissertação é fundamental. Isso para peça, prática, seja ela sentença do MP, de advogado, defensoria, não importa. É fundamental. Se você não fizer um esqueminha, identificando as ideias, e em vez de fazer
rascunho, não parar para pensar o parágrafo inteiro antes de escrever, você, se fizer rascunho, não dá tempo de fazer a peça direito. E se não enxugar o texto e saber o parágrafo inteiro antes de escrever, você depois fica com um parágrafo enorme e sai distribuindo vírgula, igual o pizzaiolo faz com orégano na pizza, né? Joga conforme quer. E uma vírgula muda o sentido da frase, vocês sabem disso. Tranquilo? Beleza. Bom, para complementar a minha conversa sobre parecer, eu quero te lembrar do parecer recursal. A gente também tem o parecer recursal. Primeira coisa, o parecer recursal, claro, cabe quando as partes recorrem. E o MP fiscal, da ordem jurídica, dá parecer sobre o recurso. O problema é lembrar do seguinte: quando a gente fala em parecer recursal, nós teremos o parecer recursal em primeiro grau. Esse parecer recursal em primeiro grau é oferecido pelo promotor de justiça após as contrarrazões do recorrido. Então, se for cair na prova um parecer recursal, vai ser esse parecer recursal em primeiro grau, após as contrarrazões do recorrido, antes de subir os autos ao tribunal. Só que para você fechar a visão completinha, saiba que também tem o parecer recursal no tribunal, que é dado pela Procuradoria de Justiça. E que, portanto, acho pouco provável cair na prova. O que acontece nesse contexto? Parecer recursal no tribunal. Após a distribuição do recurso ao relator, se for caso de intervenção do MP, será vista à Procuradoria de Justiça para parecer. Subiu o recurso, já sabe quem é o relator, põe na mão do relator e o relator dá um despachinho à Procuradoria para parecer. E aí, então, abre-se vista à Procuradoria de Justiça para parecer. Tá bom? Quem, de repente, não mexe com o processo, não se incomode com o fato de que, olha o que vai acontecer. Teve a sentença, o autor apelou, o réu contrarrazou, e o promotor lá da comarca, sei lá, o X, deu o parecer dele, pelo provimento ou pelo desprovimento do recurso. Tudo bem. No que chega no tribunal, descobre-se quem é o relator, e o relator, quase que sem ler o processo, porque ainda não era hora dele ler, ele só dá um despachinho, a própria secretaria já encaminha os autos para a Procuradoria. Então vai ficar o parecer do MP de primeiro grau, duas folhinhas, uma que fala foi para a Câmara tal, relator fulano de tal, e outra já abre vista à Procuradoria. E já vem outro parecer, só que agora é do procurador. É assim. O que acontece? O que acontece é o seguinte: muda, porque o promotor só faz o parecer no recurso de primeiro grau. E o que muda? Olha aqui, parecer recursal. Tem praticamente duas peculiaridades. Muda, primeiro, o endereçamento.
Aqui o endereçamento é aquele que você está acostumado. E cada um faz um estilo, né? Lá era só MM Juiz. Aqui você tem que colocar egrégio tribunal. Douta. Não, geralmente a gente faz assim. Vamos fazer certinho. Egrégio tribunal, colém da Câmara. E douta Procuradoria de Justiça. Meu, numa boa. Para agradar o tribunal, é o egrégio tribunal, colém da Câmara, aí tem aqueles puxa-saco ínclito e culto relator, né? Mas você está fazendo peça do MP. Você tem que agradar quem está na banca. Quem está na banca é o procurador. Então você tem que saudar a Procuradoria de Justiça, parceiro. Não que você tenha simpatia e realmente muito apreço por ela, isso é o de menos. Mas porque, primeiro, ela que vai rever teu serviço, inclusive como poder de corregedor permanente. Todos os procuradores são corregedores permanentes de todos os promotores no processo. E segundo, porque é o cara que vai te avaliar na banca. Então, numa boa, tem que endereçar para o tribunal e para a Câmara, mas tem que mencionar a Procuradoria no endereçamento. Tá? E o que acontece? Isso aqui é o parecer recursal básico de uma apelação, por exemplo. Agora, só um detalhezinho. Se for recurso que permite retratação pelo juiz ACO, aí você vai acrescentar MM juiz, meritíssimo juiz. Tá bom? Imagine que como promotor você está agravando, né? Você sabe que você vai juntar cópias daquele agravo nos autos e que se o juiz retratar é mais rápido e melhor para você. Se for uma apelação contra o indeferimento da inicial, você sabe que o juiz pode se retratar. Então esse MM juiz só vai entrar se for recurso que permite retratação pelo juízo de primeiro grau. Ponto. Finalmente, a outra diferença. O dispositivo. No dispositivo, me desculpe a franqueza, dispositivo. Me desculpe a franqueza, a gente vai dar uma adulada na procuradoria. Como é que a gente faz um afago na procuradoria? A gente vai dizer o seguinte. Você vai fazer assim, ó, isto posto. E considerando tudo o mais que dos autos consta, eu já disse que isso não é muito importante, mas fica a seu critério. E considerando tudo mais que dos autos constas e bem como, né? Eu troquei o E pelo bem como o que for acrescido pelo culto parecer da douta Procuradoria de Justiça, aí, como você já falou parecer, para não ficar parecer ou parecer de duas, ou pela culta manifestação da douta Procuradoria de Justiça, e aí você vem o parecer é, ou então você pode colocar pugna pelo, aí vem provimento,
do recurso. E se for provimento, é provimento do recurso para... Paranã, paranã, paranã. Ou então, pelo desprovimento. Ou não provimento. Por favor, escute aqui. Se alguém já pegou o parecer meu, certamente já leu uma palavra que muita gente usa, todo mundo entende, mas ela não existe no dicionário. Eu uso muito improvimento do recurso, é um vício que eu criei. Então, parecer pelo improvimento do recurso. Não existe essa palavra no dicionário. Então, se na praxe, sem querer, a gente dá essa derrapada por mania e todo mundo entende o que a gente quis dizer, de outro lado, não é legal você pôr numa prova essa expressão. Então, por isso que a gente colocou provimento ou desprovimento, que pode ser substituído por não provimento. Não usa improvimento. Ah, mas eu trabalho, né, num gabinete, a gente usa assim, tudo bem, lá você continua usando, não vai mudar. Mas no dia da prova você lembra desse detalhe, tá bom? Tá joia. A gente vai parar só para armazenar esse conteúdo. Em menos de um minuto a gente dá sequência e eu ainda vou reforçar algumas ideias sobre esse assunto, tá bom? Até já. Pode falar.